Olá, professores e professoras. Nós estamos apresentando para vocês o caderno do primeiro bimestre da quinta série de Educação Física. Essa proposta geral de Educação Física pretende tratar dos jogos, esportes, atividades rítmicas, lutas, dança, mas não só do ponto de vista de um fazer prático. Queremos que os alunos tenham consciência do que eles fazem e tenham mais conhecimentos para poderem criar novos hábitos para a sua vida. Especificamente, neste primeiro bimestre da quinta série, iremos tratar de dois temas. O primeiro tema é a relação sobre jogo e esporte, né? E o percurso proposto, e quando eu falo de percurso, eu estou quero dizer que esse percurso ele passa não só dentro deste primeiro bimestre, mas nos próximos bimestres desta mesma série e nas séries seguintes. O percurso proposto para esse tema, jogo e esporte, começa com uma valorização dos chamados jogos populares, né? Sugerimos que os alunos façam uma pesquisa com os seus pais, familiares, avós, com moradores antigos do seu bairro e possam trazer para as aulas vários jogos que estão até certo ponto sendo esquecidos da nossa cultura lúdica. Resgatar essa imensa e riquíssima cultura lúdica que nós temos na nossa área. Dando sequência à situação de aprendizagem número 2, nós estamos sugerindo o trato dos jogos chamados de cooperativos. De fato, em qualquer situação de jogo, de competição, muitas vezes temos atitudes violentas, exacerbadas, onde cada um tenta ganhar, pensar somente em si e não no grupo. Então, a intenção desses jogos cooperativos é que a gente possa destacar determinados valores cooperativos, tais como jogar contra o outro é sempre jogar com o outro. A gente precisa do outro para ter um jogo, um oponente. Valores coletivos sobre os valores individuais, né? Seria um outro exemplo. Então, nós mostramos aqui, em algumas etapas de jogos, como vocês podem ver no caderno, alguns exemplos de jogos. É importante, além desse jogo, não somente ir para a quadra e realizar esses jogos, mas ter a chance de destacar quais valores estão presentes em cada jogo. Dando sequência, nós vamos para a situação de aprendizagem número 3, a página 16, onde iremos destacar os jogos chamados pré-desportivos. Esses jogos são, ao mesmo tempo, fim em si mesmos, porque são jogos motivantes, jogos conhecidos, interessantes, mas jogos que também são meios, servem para uma proximidade com o esporte, com as modalidades esportivas coletivas. Então temos também alguns exemplos explícitos aqui, as páginas 16, 17, e que já são jogos que mostram uma similaridade com jogos esportivos, voleibol, basquetebol, futebol, temos alguns exemplos apresentados no caderno. E a situação de aprendizagem número 4, a última desse primeiro tema, deste caderno, discute aí sim o esporte coletivo, já uma construção. Então, os jogos apresentados aqui devem ser feitos, mas não somente feitos, também debatidos posteriormente, no sentido de mostrar uma organização tática e uma coordenação das ações melhores do que eram feitos nos jogos pré-desportivos. São jogos um pouco mais complexos que, de certa forma, já preparam esse aluno para os próximos bimestres e para as próximas séries, onde as modalidades coletivas serão desenvolvidas. No segundo tema deste bimestre, nós temos um outro eixo chamado Organismo Humano, Movimento e Saúde. É um eixo que também perpassa não só esse bimestre, mas os próximos bimestres e as próximas séries. Então, em vários momentos ao longo das próximas séries, teremos esse tema, organismo humano, movimento, saúde. A intenção aqui, professor, é que os alunos entendam alguns princípios básicos, alguns princípios mínimos sobre esse funcionamento do seu corpo.
não somente para que ele saiba mais coisas sobre o seu corpo, mas que ele possa usar esse corpo, possa jogar, possa fazer as próprias atividades sugeridas nas aulas e mesmo fora delas, que ele perceba a necessidade e a compreensão do funcionamento do corpo para que ele possa ter mais condições de uma prática de atividade física mais segura, com menos risco, até mesmo fora das aulas. Iremos tratar especificamente nesse tema as chamadas capacidades físicas. Basicamente 3 delas aqui: a agilidade, a flexibilidade e a velocidade. As capacidades de força e de resistências foram deixadas para o próximo bimestre dessa mesma série. Iremos também, neste bimestre, apresentar alguns princípios sobre alongamento e sobre aquecimento, noções necessárias para qualquer prática de atividade física, né? Os alunos precisam saber que para eles começarem a fazer uma prática de atividade física, eles precisam colocar o seu corpo em funcionamento gradativamente, né? Há necessidade de um aquecimento e de algumas práticas de alongamento. Então, professor, na situação de aprendizagem número 5, que está na página 24, nós propomos algumas atividades em 3 etapas, onde os alunos possam praticar determinados exercícios e identificar se esses exercícios são para quais capacidades. Se são para velocidade, são para flexibilidade e agilidade, a partir dessas capacidades físicas tratadas, né? Então, são várias atividades onde nós propomos uma identificação e uma construção, junto com o próprio grupo, de exercícios específicos para cada uma dessas capacidades. Professor, queremos destacar que essas atividades realizadas de jogo, esporte, exercícios praticados ao longo dessas aulas aqui sugeridas, elas fazem parte de um contexto maior. Não estamos querendo que os alunos apenas pratiquem, apenas joguem por jogar, se exercitem apenas sem a devida percepção e conhecimento daquilo que eles fazem. Estamos pensando, e essa é a ideia geral dessa disciplina, em todas as séries, bimestres, cadernos, de uma cultura de movimento que inclui necessariamente um fazer prático, né? Temos que praticar, temos que levar os nossos alunos à prática de atividade física, dos jogos, esporte, atividades rítmicas, luta. Mas queremos que eles façam isso com uma autonomia, com uma crítica, com uma consciência maior. Daí a ideia de sempre termos que discutir com os nossos alunos, mostrando a eles o porquê fazer, para que fazer e o como fazer. Queremos deixar claro que essas atividades aqui são apenas sugestões, que podem, e eu diria que devem ser modificadas em função do próprio contexto, do próprio bairro, das próprias aulas anteriores, enfim, são sugestões que podem e precisam ser modificadas. Queremos também pedir, professor, que você faça críticas, sugestões, para que a nossa educação física seja cada vez melhor.